É isso que eu queria falar sobre esse tema aí, acho que é importante. Agora eu quero comentar, assim, recado para a militância, que tá o tema aqui da live, né? Eu vou começar abrindo, porque naturalmente, pô, Renan, saiu Bem Pontes, saiu 2 semanas atrás, saiu o Faustino, tá? O que você tem a dizer sobre isso? Né? Tem a dizer sobre o Bem Pontes, não tenho nada a dizer. Eu nem tava acompanhando, né, ele quis agora, de acordo com o que ele falou, ele virou um cara, ele despertou, ele amadureceu e foi trabalhar com o Pavanato. Então deixa ele ser feliz lá na vida dele, não vou ficar falando sobre esse tema, tá? Agora, muita gente tá ali querendo brigar com ele. Umas coisas. Essas coisas a gente percebeu, de 2 em 2 anos a gente vai ter traições que vão acontecer conosco, especialmente com o Partido Missão, não tanto com o MBL, porque às vésperas da eleição tem a famosa janela. E aí nesse período de março para abril, tem uma janela e um monte de gente vai ficar tomando decisões de última hora na janela. Eventualmente vocês vão ver o Moro tomando esse tipo de decisão, tá? Porque o Ratinho tá trabalhando lá em Brasília pro Moro não ir pro PL. Acho que o Moro vai ficar no PL, mas o Ratinho tá trabalhando. Eu vou ainda comentar sobre Ratinho. Agora, no nosso caso, tá? Veja, as decisões erradas nossas foram tomadas em 2023, tá? E eu vou começar falando sobre isso. Veja, amigos, antigamente a gente falava, a gente teve muito traidor porque não tinha a Academia MBL. E a Academia MBL foi uma dádiva. Melhoramos a qualidade da militância, a qualidade do nosso conteúdo. Aí, termina 2022, vai pro começo de 2023 e a gente falou, pô, agora vamos, né, trabalhar com essas novas lideranças. E aí a gente colocou na praça um monte de liderança nova. Klaus, Matheus Batista, Costenaro, Bétega, Faustino, Sandro, um monte de gente. O Bem Pontes estava nessa linha. Tá? Um monte de gente. E a gente falou, pô, olha, essas pessoas elas estão vindo com um discurso à direita. E essas pessoas são um time, leem revista Valete. O que aconteceu? Tá? O erro foi contratado em 23. E as consequências a gente tá vendo aqui até 2026. De 23 pra cá, um a um foi saindo. Tum. Todos se tornaram bolsonaristas. Ou vão se tornar bolsonaristas, é meio que inevitável. Por quê? E não é nem bolsonaristas. Eles vão se juntar aos novinhos do Valdemar. Porque os novinhos do Valdemar estão virando um bloco dentro do bolsonarismo, que é o bloco que puxa o saco do Nicolas. Então, são caras que vão puxar o saco do Nicolas e eles vão ficar rodando ali. Tá? O erro, então, foi um erro contratado em 23. E a gente trabalhou, tentou evitar e tal, mas, cara, um a um foi caindo. O que a gente teve, o primeiro a cair foi o Bétega, aí vem Klaus, aí foi Costenaro, aí Sandro, aí Faustino, agora o Bem. Tá? Eu quero colocar aqui um ponto, tá? Eu não acho que haverá mais. Quando eu falar pra vocês em lives, a lista, vai ter mais traições. Já tava avisando pra vocês, vamos ter mais traições. Mas não tem mais nada, né? Das últimas pessoas, tá? Agora eu vou falar nomes, que tem muitos bolsonaristas nas próprias redes sociais e que fazem posts que geram essa bolsodependência. Cara, é a Amanda, que não acho que vai ter nada. É o Jota, que nem candidato quer ser. Vamos botar o Guto. É isso? São os 3 últimos, Iso? Que tem... Só que assim, o Guto... Essas 3 pessoas são nossos irmãos. Eu não acho de maneira alguma que vocês vão ver problema nisso. Agora, são pessoas que naquela mesma época, 23, faziam conteúdos que ressoavam no bolsonarista. Entendeu? Que ressoavam no bolsonarista. Então, tá ali, mas não acho que vocês sequer tenham que... Só tô jogando assim. Quem é que tem ainda esse tipo de seguidor? Tá? Então, é isso. Tem, e eu acho que não veremos mais problema algum. Tá? Isto posto, e agora que fez a limpa, saíram todos. Eu não acho que tem ao redor do Brasil. Até me levantem nomes aí, né, de gente que tem basicamente... É um farmador profissional de bolsominion. Se acharem, Renan, tem um farmador aqui e tal. Me apresente. Eu acho que acabou. Tá? Acho que acabou. Acabou. Vamos falar aqui os erros. E aqui eu vou construir com vocês. O que em comum todos esses caras? Do Holiday, pode passar pelo Pavanato, pode passar pelo Ulisses, pode passar pelo Sandro, Bétega, Faustino, Costenaro, blá, blá, todos esses caras. Homens, mais ou menos jovens, cujo único ativo na vida deles era a própria rede social. Essas pessoas não tinham nada a perder. Elas entraram no MBL, quando era um grupo, era uma rede de apoio pessoal que
né, acompanhavam as coisas que eles supostamente acreditavam, faziam parte daquela rede de apoio, e depois começavam a criar as redes sociais. Aí as pessoas trabalhavam para eles, os militantes todos trabalhavam para eles. Ajudavam, porque era o nome da causa, todo mundo ajudava, recebia em casa, editava vídeo. Aí, essa pessoa começa a construir um patrimônio pessoal. O patrimônio pessoal é a rede social dela. Porque na cabeça dela, a rede social dela permite que ela concorra a cargos, seja famosa. Aí ela constrói. A partir de certo ponto, como são pessoas ansiosas, e eu posso citar aí 90% desses nomes que eu citei, tomam medicação severa para ansiedade e depressão, ansiedade e/ou depressão, são muito ansiosos. Essas pessoas, elas começam a ver que nós somos um estorvo pro crescimento delas. Que não adianta nada eu ficar por aqui, porque eles estão atrapalhando as minhas redes sociais, a minha carreira. E aí, eles começam a tratar. Eles não acham que é traição. Nenhum deles acha que é traição. No fundo, eles acham que a gente é um estorvo pro crescimento deles. Cada um inventa um motivo diferente, mas a real eles acham que nós somos um estorvo pro crescimento deles. E aí, eles começam a desgastar a relação conosco antes, e depois eles viram bolsonaristas. Onde eles acham que a rede social deles vai fluir. E vai fluir. E aí a vida deles vai acontecer. Por quê? A vida do Pavanato deu certo. Quem mais? Vamos falar as ex-MBLs que ganharam eleições por aí. Pavanato, Quem é? Eu não tô vendo realmente tantos, né? Que Bolsonaros eram hard, assim? É que tem os da primeira geração de Felipe Barros. A Carol Heitor e a MBL. Mas não conta mais, né? Não contam. O Holiday tá grande, né? Grande. Mas ele não disputou eleição depois. Então eles veem o exemplo do Pavanato e eles falam, pô, é por ali. Tá? Então, é isso. Esses caras, eles, no fim, como o único ativo que eles têm é a rede social própria, eles vão usar a gente como se fosse um estágio 1 de um foguete. Que te joga, sei lá, você sai da atmosfera e aí ele elimina aquele lá, e aí ele vai pro espaço sem aquela, né, sem os estágios anteriores do foguete. Pois bem, isso não mais vai ser permitido. Então, a gente já identificou isso. A gente já sabe que esse aqui é o caminho. A gente teve pessoas que tiveram comportamentos em redes sociais recentes muito ruins. Muito ruins. Já citei pessoas que não tem nada a ver com essa lista. Chegaram pessoas. E a gente é muito receptivo, a gente quer crescer, então a gente acaba sendo meio bobo. Eu acabo sendo bobo. Pois bem, tanto o MBL, na nova Academia MBL que vai sair, quanto o Partido Missão, a gente vai ter regras muito claras sobre gestão de redes sociais. Tá? E eu acho que a gente precisa estudar realmente pelo MBL a seguinte coisa. Porque é uma questão de respeito ao militante. E eu quero perguntar pra vocês. Tá? Respeito ao militante. É muito absurdo, porque assim, a maior parte desses caras a gente investiu tempo, dinheiro, fama, redes sociais. Tá? No fim do dia também é o trabalho do militante que divulga, que corre, que edita, que tá. Essas pessoas usam esse militante e estão cagando pro militante. Tá? Cagando, eles não ligam nem um pouco pro militante. E eu acho que a gente precisa ter, como a única coisa que interessa para essas pessoas são as redes sociais delas, eu acho que para ser um porta-voz nosso, a gente vai precisar ser dono das redes sociais da pessoa. Em bom português. E eu acho que tem que estar uma série de vídeos muito ruins que são feitos, tipo assim, o vídeo, você é um esquerdista, hahaha. Você não tá esclarecendo pra pessoa, você concorda, Riso? Sim. Você não tá esclarecendo pro mundo que a esquerda é ruim. O eleitor de direita já sabe que a esquerda é ruim. Você ficar na rua mostrando que a esquerda é ruim é apenas redundância que te inclui num eleitor idiota do bolsonarismo. Eu acho que isso precisa ser proibido. Eu estou falando isso pra vocês ao vivo. Antes de eu até falar com a galera, eu tava conversando hoje com o Riso, com o Pedro e com mais algumas pessoas aqui no escritório, que talvez seja a hora de acabar com isso. O candidato nosso que fica lá denunciando a hipocrisia da esquerda, ele não serve pra nada. Ele vai ter o mesmo destino de todos esses caras. Aí um cara falou, não tem como controlar isso. Vai ter como controlar. A gente vai ter que criar uma burocracia interna, porque eu acho que o nosso tipo de conteúdo tem que ser um conteúdo socialmente útil. A rede social tem que atender a um fim social. E o fim social de um porta-voz nosso definitivamente não pode ser crescer e depois virar bolsonarista. Definitivamente. Então acho que terminou a era desses caras. O Bem Pontos foi o último. E acho que foi bom que saiu. Não tá saindo com briga. Quer dizer, nunca vai atacar a gente em algum momento, como todos fazem, tá? Mas tá bom, que seja feliz. Eu não vou falar dele, isso aqui não é sobre ele. Isso aqui é um erro nosso. Nós geramos esse erro.
Eu, Guto, Kim, Amanda, Riso, nós geramos esse erro. E acabou agora a hora de fazer a risca. Fazer a risca. Então, nós precisamos ter... Olha, o conteúdo do nosso porta-voz tem que ser socialmente útil. Eu vou dar um exemplo. Não acho que sirva para todo mundo, porque logicamente eu sou um pré-candidato à presidência da República. Dito isso, o meu conteúdo... Eu sou hoje um cara que tá crescendo. Eu cresço todo dia 5 mil seguidores. E eu não estou denunciando hipocrisia de nada. Eu tô falando de problemas no Maranhão, problemas no Piauí, eu tô falando de reforma disso, de proposta daquilo. Aí eu faço um ataque na esquerda, faço um ataque na direita, mas abre meu Instagram. Vocês vão ver aqui que a quantidade de conteúdos bobocas ideológicos não dá 10% do meu... Talvez dê no máximo 10%. Vamos lá, ó. Vamos lá. Um ataque ao candidato a direito Flávio. 2, um elogio ao modelo do Bukele. 3, uma notícia, Ratinho não é mais candidato, é sobre corrupção. Eita, o outro vídeo caiu? Por que eles silenciaram esse vídeo? Que tem uma... Tá. Aí é fogo, né? Mas tudo bem. 4, uma entrevista na rua. Isso pode ser enquadrado como uma lacrada à direita? Seria o único vídeo que poderia ser enquadrado nisso. Vamos lá. 25%. Nova camisa do Brasil. Tem um pouquinho de lacrada, mas não é muito, porque eu tô falando de proposta também. 6, agenda de corrupção. 7, Banco Master batendo no cara da direita. Agenda de corrupção. Não confie em mim, a coisa mais antipopulista de todas. Vamos pra cima do crime organizado, e isso aqui é sobre Master também. Não tá incluso lacrada, não tá incluso lacrada. Foto de manifestação. Delata Vorcaro não tá incluso em lacrada. Ponte no Maranhão não é lacrada. Wesley Safadão e corrupção não é lacrada. Ele é inclusive de direita, Wesley Safadão. Caminhoneiros podem parar o Brasil não é lacrada, é proposta pros caminhoneiros. Quero o fim da CLT não é lacrada. Então, eu tô crescendo sem precisar fazer isso. E muitas outras pessoas estão crescendo. O Bertolucci saiu de 15, 20 mil seguidores pra o quê? Quase 200 mil? Nem sei quantos Bertolucci tem. Por aí já. Cara, falando do escândalo do Banco Master e arrumando briga com o Ratinho. Olha só, um perfil mandou aí. Discordo. As redes sociais é uma das ferramentas de poder do parlamentar. E esse controle invade a confiança e a liberdade dos colaboradores. Tem que conviver com os problemas. Os bons vão permanecer. Não, cara, o que eu tô falando pra você não é isso, a cabeça. Não é que seu perfil chama a cabeça do Bolsonaro. Não tem sentido isso. Se sua rede social é uma rede social em que você vai ficar basicamente acenando pra um eleitor de maneira acrítica, você não tem função, você é só um influencer. Eu tô falando que não dá pra ter influencer de direita. Eu acho que vale a pena controlar. Eu acho que se você entrar agora lá na turma do PT, se eles ficarem acenando pro cara do PSOL o tempo todo, vai dar merda no PT. Se você for um cara do Partido Republicano, se você ficar acenando o tempo todo pro Democrata, vai dar merda. Entendeu? Então eu acho que vamos precisar fazer isso. Pessoal, like na live. O Alessandro Alvarenga falou: Renan, a lei aqui, eu sou um Gen X. Esses caras, ele tá falando assim, os caras da geração Z não tem nada a perder. Todos esses traidores têm em comum, são da Gen Z. Imediatistas, pouco aderentes, eles têm projetos pessoais e não de grupo. Dinâmica de rede não real, tem medo de envelhecer. Excelente ponto, eu acho que tem isso. Tem isso. Eu já tomei também traição de millennial, tá? Dito isso, tomei já traição de millennial. O Rubinho é um exemplo disso. Mas, sim, eu acho que o jovem de direita, que eu posso colocar aí, o lance do jovem de direita, Agora, existem exceções, né? Pedrinho é exceção. Esse cara que acabou de chegar aqui é exceção. Tem exceções. Só que me parece que é mais exceção do que regra. Não sei. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.